Olá a todos, sou Martim Pino. Agora trataremos sobre o tema como candidatos usam algoritmos para tentar ganhar as eleições. 2 pontos, o que dizem o direito eleitoral e a Lei Geral de Proteção de Dados. Assunto interessante por envolver as empresas de manipulação de comportamento para manipular eleitores numa eventual eleição para escolher um candidato para qualquer cargo eletivo, que pode ser vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e até presidente. Também envolve, obviamente, a democracia. Então, quem vai ganhar? A empresa de manipulação de comportamento contratada pelo candidato ou a própria democracia? Trataremos também sobre a psicometria, que é uma técnica da psicologia usada para criar algoritmos visando a manipulação de eleitores na internet. Explicaremos aqui como a própria psicometria funciona e como ela está dando certo, não só no âmbito eleitoral, como também no âmbito comercial. Afinal, Facebook e outras empresas a usam muito. Também falaremos sobre como funciona a propaganda da internet e o posicionamento de conteúdo também na internet, com propósitos eleitorais, e como o direito eleitoral e a própria Lei Geral de Proteção de Dados tratam desta questão. Mas antes de continuar, convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like e seus comentários são bem-vindos. Então, o que é psicometria? Vamos lá. As empresas de manipulação de comportamento utilizam algoritmos para seduzir o público-alvo de seus clientes, sejam eles políticos ou marcas. Neste caso do vídeo, vamos tratar sobre os políticos. A técnica mais usada para a manipulação de comportamento é a psicometria, com a qual é possível medir o comportamento de alguém e avaliar as pessoas com base em 5 traços de personalidade. E esse modelo foi chamado de Big Five. O primeiro traço é a abertura, que tem a ver com as novas experiências. O segundo traço é a conscienciosidade, que tem a ver com o perfeccionismo. O terceiro traço é a extroversão, que tem a ver com a sociabilidade. O quarto traço é a condescendência, que tem a ver com a cooperatividade. E o quinto traço é o neuroticismo, que tem a ver com o temperamento. Então, com base nessas dimensões, conhecidas pela sigla em inglês OCEAN, é possível fazer uma avaliação relativamente precisa de qualquer pessoa. Isso inclui necessidades e medos e como eles devem se comportar. O Big Five tornou-se a técnica padrão da psicometria, mas por muito tempo o problema com essa abordagem foi a coleta de dados. Isso porque era preciso preencher um questionário complicado com informações muito pessoais. Então veio a internet e depois veio o Facebook. Deduções absurdamente confiáveis poderiam ser extraídas a partir de alguns poucos cliques ou curtidas online. Por exemplo, homens que curtiram a marca de cosméticos X eram ligeiramente mais propensos a serem gays. Por outro lado, um dos melhores indicadores para a heterossexualidade era curtir a página do ator Y. Os seguidores de Lady Gaga eram provavelmente extrovertidos, enquanto aqueles que curtiam páginas de filosofia tendiam a ser introvertidos. Embora essas informações sozinhas não tenham força para produzir uma previsão confiável, dezenas, centenas ou milhares de dados individuais combinados resultam em previsões altamente precisas. Provou-se que, com base numa média de 68 likes do Facebook por usuário, era possível prever do próprio usuário a sua cor da pele em 95% de precisão. Prever também a sua orientação sexual em 88% e também a sua afiliação aos partidos democrata e republicano, nos Estados Unidos, obviamente, em 85%. Mas aqui no Brasil dá para fazer o mesmo com diversos partidos políticos, como o PT, PCdoB, PMDB, dentre outros. Mas não para por aí. Inteligência, afiliação religiosa, bem como o uso de álcool, cigarro e drogas, tudo poderia ser determinado. Com esses dados, era até possível deduzir se os pais de alguém eram divorciados. A capacidade de prever a resposta de alguém era a principal demonstração de força do modelo, e em pouco tempo, seu mecanismo já era melhor do que psicólogos para avaliar pessoas apenas com base em 10 curtidas do Facebook. 70 curtidas eram suficiente para sabermos mais do que os amigos de alguém. 150 curtidas daria para sabermos mais do que os pais da pessoa que estamos analisando. Para conhecer uma pessoa mais do que o seu parceiro, bastavam 300 curtidas. Com mais likes do que isso, era possível conhecer mais até do que a própria pessoa
sabia sobre si. Com o tempo, começaram a se atribuir valores ao Big Five, baseados simplesmente em quantas fotos de perfil uma pessoa tinha no Facebook ou quantos contatos tinham, um bom indicador de extroversão. Mas muita coisa é revelada até quando se está offline, desligado mesmo. O sensor de movimento do celular diz a velocidade e para onde o usuário vai todos os dias. A informação pode ser usada para avaliar a instabilidade emocional. O smartphone é um vasto questionário psicológico preenchido a toda hora, de forma consciente e também de forma inconsciente. No entanto, acima de tudo, essa metodologia também funciona no sentido inverso, ou seja, não só os perfis psicológicos podem ser criados a partir de seus dados, mas essas informações podem ser usadas ao contrário para procurar perfis específicos. Todos os pais ansiosos, todos os que sentem raiva e até os introvertidos, por exemplo, ou todos os democratas ou republicanos, eleitores indecisos, no caso do Brasil, né, só pelos likes vai dar para saber se alguém é do PT, PCdoB, PMDB ou de outro partido. Ou seja, tinha se inventado uma espécie de motor de busca de pessoas. Um grande número de consumidores podem ser segmentados com precisão a partir de uma única página do Facebook, por exemplo, mas também dá para fazer uma segmentação de leitores por ideologia política ou religiosa, fundamental para estratégias em eleições políticas. As redes sociais ganham dinheiro encorajando as pessoas a compartilharem o máximo de informações possíveis sobre elas, e entre seus amigos, obviamente. Em seguida, observam esse compartilhamento para manipular os dados que são coletados para fins publicitários e, claro, isso também inclui a propaganda eleitoral. Sobre o WhatsApp, bom, existe uma diferença entre o Messenger do Facebook e o WhatsApp. Os dois pertencem ao Facebook, o Instagram também pertence ao Facebook, mas pelo menos por enquanto o conteúdo do WhatsApp é criptografado. O Facebook pode ler uma mensagem no Messenger, mas não pode ler uma mensagem de WhatsApp. Por outro lado, pode coletar os metadados associados à rede para uso publicitário. O Facebook sabe, graças ao WhatsApp, quem é seu marido, sua família, a sua empresa, o esporte que você pratica e outros dados importantes. Isso também é muito bom para estratégias de propaganda eleitoral. Salienta-se que tudo o que estamos falando até agora neste vídeo serve também a saber como o candidato deve se comportar perante pessoas de diversos partidos políticos, de diversas religiões ou de outros segmentos socioeconômicos. E claro, também é muito importante para saber fazer uma propaganda na internet conforme o perfil do grupo para o qual esta propaganda é dirigida, então como a linguagem a ser usada e o que vai ter que ser dito, né? Nos cartazes, panfletos e até nos discursos. Afinal, um candidato não vai falar da mesma forma para pessoas de esquerda, do mesmo jeito que falaria para pessoas de direita. O mesmo acontece quando o candidato quer falar numa comunidade ou num bairro nobre. Ou seja, a psicometria ajuda muito para ser específico no momento de fazer a sua propaganda com a ajuda dos algoritmos. Essas técnicas são usadas para incitar a viralização nas redes sociais e encorajar as pessoas a reagirem de uma certa maneira, compartilhando conteúdos que não correspondem necessariamente à verdade. E graças a isso também, importante, ajuda para dirigir o debate ou a discussão política sobre temas bem específicos. Então trata-se de uma ferramenta de manipulação da informação em grande escala. Além das 5 noções de psicometria citadas, inclusive na construção de perfis influenciadores, ou seja, de pessoas que naturalmente, sem querer, viram influenciadoras de outras pessoas ou de outros candidatos, há outras noções importantes, e são 3. A primeira noção é locus of control, ou seja, quem você responsabiliza pelas mudanças em sua vida, você mesmo ou o destino. A segunda noção é need for cognition, ou seja, a necessidade de pensar antes de tomar uma decisão, e o need for affection, que é a necessidade de sentir emocionalmente essa decisão antes de tomá-la. Na construção dos algoritmos
podemos caracterizar as pessoas usando dados. E se percebemos que se alguém está mais próximo do perfil Need for Affection, por exemplo, estamos diante de uma pessoa que pode ser facilmente influenciada pela emoção, sem nenhuma ou pouca reflexão. Desta forma, se compartilharmos com esse indivíduo um conteúdo político que tem bastante ressonância, isso vai encorajá-lo a compartilhar esse conteúdo sem pensar. Isso é muito bom para o candidato, obviamente. Os efeitos podem ser muito surpreendentes em termos de feedback no Facebook. Esse pequeno grupo compartilhará conteúdo entre si, e isso, por conta da natureza comercial da rede, levará o algoritmo de Facebook a buscar outras pessoas com as mesmas características. Isso levará naturalmente uma viralização com pouca reflexão sobre o que foi compartilhado. É assim que as empresas de manipulação de comportamento trabalham. E conforme tudo o que falamos também até agora, dá para fazer uma estratégia de propaganda, de impulsionamento de conteúdos para que os partidos políticos tentem colocar os seus candidatos em cargos políticos no período eleitoral. Mas antes, temos que saber como funciona esse impulsionamento junto com as suas questões legais. Então, como funciona o impulsionamento de propaganda na internet? O tempo impulsionamento combina com a prática bastante difundida de pagar para que um conteúdo alcance determinado público em redes sociais, como o Facebook, por exemplo, mas o seu alcance na lei eleitoral é mais abrangente. A lei esclarece que também será considerado impulsionamento a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca. Está no parágrafo 2º do artigo 26 da Lei 9.504 de 97. Então, anúncios em buscadores como Google também são considerados impulsionamento e estão assim permitidos como propaganda eleitoral paga. As ferramentas que geram um efeito de impulsionamento devem ser disponibilizadas pela própria plataforma e contratadas diretamente pelo candidato, partido ou coligação. Isso é importante para que se tenha controle sobre quanto foi gasto com propaganda por cada candidato na sua prestação de contas na Justiça Eleitoral. Mas quem pode impulsionar? Segundo a Lei 9.504 de 97, apenas podem impulsionar propaganda o próprio candidato e seus representantes, o partido ou a coligação. Isso quer dizer que o eleitor na rede não pode manifestar o seu voto, escrever um textão ou fazer um GIF em apoio ao seu candidato? Claro que pode. Esse conteúdo só não pode ser impulsionado. Como funciona então o impulsionamento? Cada plataforma possui as suas ferramentas próprias para exibição de conteúdos impulsionados. Nas redes sociais, por exemplo, o candidato, o partido ou coligação vai escolher o público que quer atingir. Por exemplo, moradores de uma certa cidade com determinada faixa etária que possuem celular e que curtem as páginas X ou Y. A propaganda eleitoral aparecerá como um anúncio, sempre indicando que se trata de um conteúdo publicitário. A lei determina que o conteúdo seja identificado de forma inequívoca como tal. Em provedores de busca, como o Google, o anúncio vai estar atrelado ao resultado da busca realizada por um usuário. Já procurou, por exemplo, por hotel passagem aérea em alguma chave de busca? Você já procurou? Então, você sabe que os primeiros resultados geralmente são exibidos com indicação de que são anúncio. É aí que estará a propaganda eleitoral paga. E o influenciador digital pode falar sobre candidatos? Então, e impulsionar o seu vídeo? Como que fica? Todo mundo pode falar sobre as suas preferências eleitorais na rede. O que não pode acontecer é a caracterização desse conteúdo como propaganda eleitoral paga, que só pode ser feita mediante impulsionamento. Então, se o influenciador digital resolve falar sobre o seu candidato favorito, isso é proibido? Não. Mas esse vídeo não pode ser impulsionado pelo influenciador. Só o candidato, partido ou coligação podem impulsionar propaganda eleitoral. Aqui surge uma dúvida que pode aparecer durante as eleições. Alguns canais de vídeo são impulsionados, entre aspas, dada a sua enorme popularidade. Quando você entra pela primeira vez em um site de vídeos, por exemplo, são eles que aparecem como vídeos ou canais recomendados. Imagina então que o influenciador fez um vídeo em favor de um candidato. Não impulsionou, até porque ele não pode fazer isso.
mas ele aparece na home do site de vídeos, dada a popularidade do canal. Dá para dizer que isso é impulsionamento? Como o influenciador não pagou para ter exibição destacada desse vídeo, talvez seja difícil assim caracterizar esse fato. Mas a situação hipotética ajuda a perceber que outras formas de ampliar o alcance de uma mensagem, né, podem surgir e que, caso elas sejam classificadas como impulsionamento, devem seguir as regras da lei. Outro ponto a seguir: ampliar o alcance de um conteúdo com bots é impulsionamento? A confusão sobre o uso de robôs em redes sociais não tem fim. A Lei 9.504 de 97, em seu artigo 57b, no parágrafo 3º, afirma que é vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. Será que essa proibição pega o uso de bots em redes sociais? De certa forma, os perfis automatizados acabam alterando a repercussão da propaganda eleitoral, amplificando seu alcance. Para tornar a situação ainda mais interessante, o pouco lembrado artigo 242 do Código Eleitoral, a Lei 4.737 de 65, determina que a propaganda eleitoral não deve empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Essa redação foi dada por uma alteração de 1986. É muito importante isso, muito interessante ser dado. Então, outro ponto a seguir. Vi uma propaganda impulsionada de forma irregular. O que eu devo fazer? Então, denuncie o conteúdo. A lei eleitoral determina que toda plataforma que disponibilize forma de impulsionamento deve possuir um canal de comunicação com seus usuários. O provedor responde por uma propaganda impulsionada irregular ou que cause danos a outro candidato? Importante questão. Então, o artigo 57b da Lei 9.504 de 97 determina que o provedor somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. Aqui a lei repete o comando que já existe no Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, e que vem sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, como já vimos, a psicometria permite que as pessoas entreguem livremente os seus dados pessoais, sensíveis, metadados, até os seus segredos. Afinal, os algoritmos também, são criados para estimularem a produção de dados do usuário nas redes sociais. Então, o que fala a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa Lei 13.709 de 2018? Então, no caso de propaganda eleitoral individualizada, o usuário deve autorizar para recebê-la. Obviamente que uma pessoa afiliada em algum partido vai receber a propaganda respectiva. Mesmo assim, precisa dar consentimento, afinal, o consentimento é a alma da LGPD. No caso do Facebook, os usuários podem colocar propaganda do partido no qual estão afiliados nos perfis deles e os seus amigos a verem. Neste caso, não tem problema nenhum. O problema estará quando uma pessoa receber propaganda privada em seu Messenger, WhatsApp privado, seu e-mail pessoal. Nestes casos, é necessário uma declaração de consentimento. Esse consentimento está no inciso 12 do artigo 5º da LGPD. Em grupos de WhatsApp, é recomendado pedir licença ao administrador do grupo. Então, as propagandas eleitorais e as comerciais no Facebook e em várias redes sociais são livres, conforme os termos de uso de cada plataforma, e que os usuários assinaram ou clicaram, deram aquele aceite, mesmo que na maioria dos casos os próprios usuários não tenham lido. Bom, então termino por aqui, então agradecendo a atenção de vocês e também convidando vocês a se inscreverem no canal, darem um like e também seus comentários são muito bem-vindos. Obrigado.